Salve galera! Estamos indo para a nossa primeira trilha aqui na Polônia, nosso primeiro vídeo sobre a Polônia aqui no nosso canal do YouTube. Se você caiu de paraquedas aqui, eu sou o Igor, a minha piloto e minha esposa Maia. Nós somos o canal Odisseia Mundana e hoje a gente vai mostrar para vocês um parque aqui, uma trilha num parque próximo a Varsóvia, aqui na Polônia. Vamos lá com a gente. Chegamos, galera, na entrada da trilha. O nome do parque é... Vou pedir ajuda da minha tradutora aqui. Kampinoski Park Narodowy. Kampinoski Narodowy. Eu sei que Narodowy... Parque Nacional. É, eu sabia que Narodowy é nacional. Então a gente está aqui entrando por Truskav. Essa trilha, esse parque, ele é bem grande, ele tem várias entradas. Essa aqui fica bem próxima de Varsóvia. A gente levou uns 20 minutos, meia hora vindo lá de casa, de Varsóvia. Estacionamos, vocês estão vendo aqui, ó, bastante lugar para parar carros. Inclusive tem até um motorhome ali parado. E a gente vai começar a trilha agora, então vem com a gente, bora lá. Galera, começamos bem a trilha aqui, como vocês estão vendo. Está chovendo. A gente está exatamente no começo da trilha. A gente gravou a introdução ali e já paramos aqui. A gente conheceu a Beata e o Wojtek. Eles são ciclistas, eles estavam andando de bicicleta aqui, finalizaram a trilha, ofereceram um bolinho pra gente. A Maia ofereceu uma gordicezinha que a gente trouxe. Então a gente está esperando a chuva dar uma amenizada para começar a trilha. A chuva deu uma trégua, rapaziada. Começamos a trilha. A gente bateu um papo lá com o pessoal. Lá a Beata e o Wojtek. Então a chuva ainda foi boa, porque a gente conheceu novos amigos. É, o pessoal lá era um casal de pessoas mais velhas, mas os caras são atletas, eles são viajantes, deram várias dicas aí sobre a Polônia. Eles estão pensando em se mudar para as Bahamas e abrir um resort lá. Foi uma conversa bem bacana. Mas agora é hora de mostrar a trilha para vocês. Vou mostrar um pouquinho das trilhas da Polônia. Para você que ainda não nos conhece e ainda não viu os outros vídeos, não segue a gente no Instagram, segue lá no Instagram, vou botar aí para vocês. E a gente se mudou para a Polônia recentemente, antes do coronavírus. Agora com o coronavírus a gente não pôde viajar nem fazer nada. Então agora que a gente já está estabilizado e morando aqui em Varsóvia, e agora começou o verão, hoje é o primeiro dia de verão, a gente vai começar a fazer trilhas. A gente já comprou a nossa barraquinha, vamos começar a viajar de barraca por enquanto. E assim que a gente montar o nosso equipamento, a gente vai começar a fazer trilhas mais longas e rolês mais legais. Então essa trilhazinha é a primeira, é aqui nos arredores de Varsóvia mesmo. Então vamos mostrar para vocês. A trilha tem acho que aproximadamente 15 km. Bora lá! Aí galerinha, bem feitinhas as trilhas aqui, ó. Tem até um pierzinho aqui, um tablado de madeira para você andar e não se molhar. Galerinha de dobre, galerinha frequentando a trilha aí também. Bem legal, bastante gente mais velha. Então bem acessível as trilhas aqui. Por enquanto a Polônia tá nota 10. Fato curioso, as primeiras picadas que eu tô tomando de mosquito estão sendo agora. Passei a primavera inteira. Aqui achou que na Polônia não tem pernilonga não? Não, mas eu estou falando de uma maneira positiva. Eu passei a primavera inteira chovendo e tal, e nunca entrou um pernilongo em casa. Quer dizer, entrou um ou dois, mas nada comparado com o Brasil. E agora a gente está aqui na floresta, chovendo há vários dias. E eu achei, tipo, se fosse Brasil ia estar infestado de pernilongo. No Pantanal, então, os pernilongos estavam carregando a gente. E aqui tá tranquilo. A gente parece, sei lá, um ou dois mosquitinhos. Então, nesse ponto aí também, Polônia tá de parabéns. Quase nada de mosquito para te encher o saco.
Bacana também aqui, nas trilhas da Polônia, eles fazem essas marcações nas árvores, ó. Então, se você está seguindo, por exemplo, a gente está seguindo a trilha preta e branca. Então, as árvores têm essas marcações para você não se perder. Que tem outras entradas para outras trilhas, ramificações. Ali, ó. Por exemplo, ali está mostrando, ó, preto e branco. A Maia já ia se perder, porque para lá não tem nada. E é seguindo reto aqui, ó. No Brasil, a gente costumava fazer nas trilhas uma marca de facão, uma talhada para não se perder nas trilhas. Mas aqui, ó, sucesso, ó, bem demarcada. Tem informações dos animais. E aqui tá verde e branco, então não sei se a gente tá perdido. Tá perdido, navegadora? Eu acho que é por aí. Eu quero falar para vocês que agora na Polônia começou um projeto ano passado que podia acampar na floresta, porque antigamente estava proibido acampar na floresta. Agora, ano passado, eles começaram um projeto novo para deixar a gente curtir mais as nossas florestas. O governo liberou acampar, só que no lugares certos. Pode entrar áreas específicas da floresta onde você pode acampar agora. Isso mesmo. Então o governo começou um site na internet, pode entrar lá, procurar uma mapinha onde todos esses lugares são marcados e seguindo essa mapinha pode ir na floresta e acampar. Então agora a gente está estudando aí essas áreas e vamos tentar visitar algumas delas e acampar nas florestas nacionais. Aproveitar que agora está permitido, né? No Brasil isso é bem chato, não pode acampar em quase nenhuma área, praias, nem florestas, somente áreas particulares. E legal que agora a Polônia decidiu incentivar. Olha o cogumelo ali. Pode comer. Nossa, saudável. Olha que bonito. Esse dá pra comer. Só não sei se vai sobreviver depois. Comer a gente vai. Repararam na diferença das florestas aqui, das florestas do Brasil? Isso aqui é o paraíso para acampar, cara. Olha aqui, são árvores grandes e a vegetação é bem rasteira. É umas gramíneas. Então você pode praticamente montar sua barraca em qualquer lugar. Enquanto que no Brasil, na floresta Mata Atlântica, ou na Amazônica, ou no Cerrado, a vegetação é bem mais alta. Você tem que achar uma área limpa, ou então você tem que desmatar uma área muito grande para poder montar a sua barraca, ou até mesmo rede. Eu costumava viajar bastante de rede também. E aqui não, cara, ó, parece um conto de fadas da Chapeuzinho Vermelho. Você pode colocar sua barraca em qualquer lugar aqui, só tem árvore e grama. Paraíso para quem quer acampar. Aos amantes da Segunda Guerra Mundial, olha o que a gente achou no parque aqui, ó. Um bunker, galera. Pra quem não é fã de Segunda Guerra Mundial aí, não sabe o que é um bunker, são fortificações, lugares onde as pessoas ficavam escondidas aqui no meio da floresta. É uma casinha, provavelmente vocês estão vendo que está escavada aqui em volta, provavelmente era cheio de terra até o nível da ponta, e ali em cima tem a entrada. Vou levar vocês lá agora. A Maia tá lá em cima, vou subir aqui e mostrar a entrada deles, ó. Esses canos aqui, ó, são para a entrada de ar, pra galera que ficava lá, os soldados lá embaixo, poderem respirar. E ó, a entrada aqui, ó, a escada, era bem pequenininho, um quartinho pequeno. Tem uns outros canos ali, ó, para entrada de ar.
Agora tá cheio de lixo e de escombro, mas na época, ó, a porta de aço aqui, ó, bem grossa, tá sem a porta, mas vocês veem que a espessura é bem grande. Olha a espessura dessa parede aqui, ó. Mais uma entrada de ar aqui, esse cano que também devia estar camuflado na época. Ele não é muito grande, aqui, ó, deve ter uns 3 metros por uns 5, mas legal. Aí, foi sem querer, a gente não sabia que tinha esse bunker aqui e... Mas na Polônia tem muito nas florestas. É, a Maia falou que várias florestas estão espalhadas, vários desses bunkers. Então, pra galera que gosta da Segunda Guerra Mundial, a gente vai tentar explorar um pouco mais disso aí pra mostrar pra vocês. Se você já assistiu Resgate do Soldado Ryan, aquela série Band of Brothers, ou algum outro filme sobre a Segunda Guerra Mundial, você já deve ter em mente já o cenário já das batalhas, que eram sempre assim, ó, florestas. Eu tô passeando aqui agora e claramente consigo ver as cenas dos filmes, os caras trocando tiro aqui no meio dessas árvores, dessas coníferas. É bem legal. Para quem tiver a oportunidade de vir, não só na Polônia, acredito que na Europa como um todo, as florestas devam ter essa cara. É bem legal, você se sente bem no clima de Segunda Guerra Mundial. Vou mostrar esse cenário aqui que eu acabei de ver, não sei se vocês vão conseguir ver, mas olha aqui, olha que bonito, ó. As árvores avermelhadas perderam as folhas embaixo, a copa delas verde em cima e a grama bem verdinha embaixo porque tá chovendo bastante nesse período. Agora imagina aí, põe aí uns 200 soldados de cada lado e o tiro comendo solto. É isso aí, Segunda Guerra era assim. E como vocês viram, né, o bunker, tem um bunker ali, com certeza muitas batalhas foram travadas por aqui, principalmente porque nós estamos em volta de Varsóvia. Quem não sabe, Varsóvia foi completamente destruída durante a Segunda Guerra. Praticamente todas as construções vieram abaixo. Os nazistas invadiram, tomaram controle por muito tempo. Então a cidade foi totalmente reerguida. E aqui em volta, nos parques aos arredores, preserva muita história ainda. Inclusive o lugar que a gente está indo agora, a gente vai mostrar para vocês quando chegar lá, um lugar bem importante. Chegamos aqui, galera. Vou falar um pouco mais baixo porque tá tendo uma cerimônia ali. Aqui é o cemitério da guerra. Traduzindo, o nome em polonês significa cemitério da guerra. E segundo a placa ali, que a Maia traduziu para mim, aqui estão enterrados 2.115 ex-combatentes da Polônia que foram executados pelos alemães. E vocês estão vendo aqui, a gente está caminhando do lado. As lápides estão todas alinhadinhas aqui. E por coincidência, eu não sei, lá atrás parece que está tendo uma celebração, talvez seja algum dia comemorativo dessa batalha ou de algumas pessoas que estiveram aqui. Então a gente veio aqui para o cantinho, tá falando um pouco baixo para não atrapalhar a cerimônia que está rolando lá. A gente vai caminhar um pouco aqui entre as lápides e vou fazer algumas imagens para vocês aí. Ali, pessoal, vocês podem ver que tem uma data e está escrito Rozstrzelany, segundo a Maia, significa baleado, foi morto com um tiro. Ali acho que é o lugar onde isso aconteceu e em cima tem a data da morte. É a mesma data, né, na verdade, na lápide e na escritura embaixo. E, como eu falei, são
2115. São muitas lápides aqui. Do lado do cemitério aqui, pessoal, tem um museu também. A gente vai ver se ainda está aberto, porque já são 4h15 e parece que só funciona até as 4 horas. Palmyre Museum. Palmyre é o nome do local aqui da região. Esse é um museu bem bonito. Ele é revestido, as paredes ali, ó, são em forma como se tivessem levado alguns tiros aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha que bem legal, no estilo como se fosse oxidado, enferrujado, e realmente é como se tivesse levado alguns tiros. Bem legal. Lógico que esses tiros não são reais, mas ilustra bem. Aqui, ó, no mapa onde tem essa cruz preta, foram onde houveram execuções em massa. Assim como tem o cemitério aqui, ó, nós estamos aqui, Palmyre. Nesses outros locais aqui também houveram execução em massa pelos alemães aí, e estão marcados aí. Lembrando, pessoal, se vocês estiverem assistindo esse vídeo no futuro e não estiverem entendendo porque a gente está usando as máscaras, é porque a gente está aqui durante o período do coronavírus ainda. Então a Polônia liberou as saídas e tudo mais, porém em locais públicos fechados ainda precisa usar máscara. Como a gente não trouxe, a gente não tinha intenção de entrar no museu, a gente improvisou aqui. Eu peguei a minha bandeira da Monitor de Ventre, a Maia pegou uma camiseta. Estamos aqui visitando o museu. Isso aí, galera, fizemos o passeio pela Floresta Nacional, visitamos um bunker, visitamos o cemitério da Segunda Guerra e o museu, e agora estamos tomando uma chuva para voltar para casa. Se você curtiu o vídeo, deixa um likezinho aí, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, que agora vão começar várias aventuras pela Polônia e a gente vai fazer mais vídeos para vocês, beleza? É nóis!